Boa noite, pessoal. Voltei. Agora sim. Para esta noite, já tivemos boas palestras aí, falando bastante de segurança da informação, né? E eu acho que eu vou falar de uma camada que ela é muito importante, que é a partir de e-mail, tá? Essa frase eu acho ela um pouco exagerada, mas ela está aí intencionalmente, né? Que os amadores hackeiam os sistemas e os profissionais hackeiam as pessoas. A gente viu aqui um pouco nas palestras que cada vez mais os hackers, né, ou os criminosos, né, hoje em dia é mais essa palavra que é a correta, o criminoso, né, ele tem evoluído e tem focado muito mais nas pessoas, né? Então, hackear sistemas, às vezes, eles perdem muito tempo. Mas a hackear pessoas é muito mais fácil, né? 90% dos ataques hoje, eles são oriundos de engenharia social ou através de e-mail. Por quê? Primeiro, por e-mail é muito barato. A técnica de hackear e-mail é muito barato. A técnica de enviar spam, phishing, malware, ela é muito barata. Tá? Então, qualquer um pode fazer, contratar um servidor, disparar phishing, disparar malware por e-mail, para poder chegar no objetivo final, que é o usuário que está operando o sistema atrás da empresa. Tá? E ele vira uma brecha, o usuário vira uma brecha muito importante, que a maioria das empresas não dá o foco devido à atenção que é fortalecer o elo mais fraco da corrente, que é os usuários. Os principais ataques, eu vou falar um pouquinho de um case, né? Também não vou me estender muito, porque eu sei que todo mundo aí quer aproveitar o resto do evento, né? Então, assim, basicamente, os principais ataques que nós tivemos em 2021, monitorando aqui no Brasil, tá? Foram ataques de phishing, spear phishing, malicious documents e o business email compromise, tá? Que é o BEC. A gente vai falar um pouquinho sobre esses ataques, tá? Aqui nós vamos apresentar um estudo de caso, que é basicamente algum dos nossos clientes, né, que tem a solução na plataforma Office 365, Microsoft 365, muda tanto de nome que eu já nem sei mais qual é o nome que está. Mas, enfim, mas ela também vale para qualquer sistema de e-mail corporativo que vocês tenham. Tá? A técnica é a mesma. Basicamente, o que a gente recomenda no cenário, né? Muitas vezes a empresa investe em proteger a parte de filtragem de e-mail na entrada. O que a gente recomenda? Filtrar a entrada, a saída do e-mail e também as mensagens internas. Por quê? Muitas das vezes há um comprometimento de contas de e-mail interno e o malware ou o ataque de phishing ocorre de dentro da própria corporação. Por isso, filtrar também internamente. Ela é muito importante. Aqui eu falo do inbound, outbound e as mensagens internas. Eu vou falar um pouco aqui de phishing malicious, né? Que é HTML. É um ataque que foi detectado muito esse ano e o ano passado, em que é um pouquinho mais sofisticado. Onde o ataque não vem mais link dentro do corpo do e-mail, né? Não tem um link para o usuário clicar. Tem um anexo, tá? Aqui vai alguns exemplos de correio, mas isso aqui enfim, existem diversos modelos, principalmente com os órgãos governamentais. Na época que teve ali a parte da pandemia, que saiu muito ataque do SUS, muito ataque da parte do Covid. Tá? A gente pegou alguns dos exemplos que estão rodando agora, né? Correios, etc., em que o criminoso ele manda um e-mail simulando um ataque real, né? Simulando um site real, um comunicado real, porém não tem mais link no e-mail. O e-mail não tem um link para que alguma solução possa filtrar, né? Ele vem um HTML. Esse HTML é o que a gente chama de HTML embedded. Então, tipo assim, o ataque está dentro do HTML anexado. Tá? Parece, vamos dizer assim, um conteúdo não malicioso, porém dentro desse HTML ali, que está com umas letras estranhas, ele está ali o ataque já preparado para quando o usuário clicar no HTML, o malware é automaticamente instalado. Tá?
e já começa a sua execução. Então é importante ter técnicas de detecção. Spear phishing. Spear phishing é o que, basicamente, a gente divide a parte de phishing em 3 grandes camadas, que é a tarrafa phishing, que é o phishing que é mandado em massa, o spear phishing, que é mais direcionado a empresas e a um determinado usuário, ele já é mais difícil detectar, porque ele já vem com características específicas, né, da empresa. Geralmente, esses criminosos analisam a empresa antes, verificam as redes sociais da empresa, o site da empresa, elaboram o conteúdo e mandam para esses usuários, tá? Então, isso é o spear phishing. Geralmente, eles vão lá tentar buscar credenciais. Esse é o primeiro passo, né? Então, buscar credenciais. Então, eles clonam as páginas das empresas, que tem algum webmail ou algo desse estilo, e vem aquele famoso e-mail, né? Você tem que trocar a sua senha o mais urgente possível. E eles clonaram essa página. Existem diversas ferramentas de clone de páginas, diversas, tá? Inclusive, essa última semana eu vi uma ferramenta que já está no Kali Linux aí, que é a parte de clonagem de redes sociais. Então, ele clona Facebook, Twitter, Instagram, e o que ele faz? Um man in the middle para buscar não a credencial do cara, mas a parte do cookie, tá? E os disparos vêm por e-mail. Então, o atacante, o criminoso, cria um link, dispara por e-mail, quando o usuário clica, ele cai numa página que simula seu Facebook, porque ele faz um wrapper, né? Ele faz exatamente igual ao Facebook, e aonde ele consegue buscar as credenciais, inclusive o duplo fator de autenticação, que seria o MFA. O que ele rouba ali? Ele rouba a parte do cookie. Com o cookie na mão, ele consegue entrar e roubar a parte de sequestro de redes sociais. Que tecnologias nós temos para bloquear phishing e spear phishing? Tá? Basicamente, inteligência artificial, de detecção de conteúdo, a parte de reputação de mensagem, principalmente a parte de tarrafa phishing, tá? O URL Sandbox, que é a parte de análise de todas as URLs, inclusive as que estão embedadas em HTMLs e documentos. Proteção on-click, que é poder fazer uma análise, mesmo que o usuário receba na caixa dele a mensagem, quando ele clicar, ele vai ter uma nova análise para verificar se aquela URL foi navegada pelo Sandbox e detectou alguma anomalia. E a parte de HTML e Document Filter. Eu vou falar um pouquinho aqui, ó, nessa parte de filtragem depois do clique, né? Quando o usuário clica na mensagem, porque muitas vezes esse e-mail é novo, o ataque é novo. Eles criam domínios, URLs, diariamente, são centenas de milhares de URLs e domínios criados diariamente. Depois com o advento da parte do DNS que permitiu os TLDs, vamos dizer assim, genéricos, isso ficou ainda mais fácil. Dá para fazer domínio de qualquer coisa. Então, eles criam domínios hoje muito similares e eles criam milhares por dia. Tá? Então, por isso que o ataque, muitas vezes, vai vir de destinos diferentes, origens diferentes, e por isso que ele tem que ser analisado quando o usuário clica, para fazer uma reanálise e a proteção on-click. A parte de documento malicioso. Isso aqui é um ataque que não é de agora, não é desse ano, não é do ano passado, mas já vem com bastante tempo, tá? As empresas, comumente, por e-mail, trocam documentos. Então, documentos do Office, documentos do PDF e etc. Isso é muito comum nas empresas. O que os criminosos fazem? Eles embedam um payload dentro do documento, que basicamente, né, aqui está um pouquinho do código fazendo ali o embed do documento, criando um documento malicioso, tá? Esse documento do Word, do Excel, que aparentemente parece uma coisa inofensiva e que muitos administradores criam regras de exceções de filtragem para documento, na verdade, é a porta de entrada para muitos dos criminosos, tá? E eles vão fazer um ataque conhecido como shell reverso.
tá? Reverse shell. Como é que funciona? Dentro do documento do Word, do Excel, do PDF, tem um código malicioso. Muitas vezes está dentro do documento e muitas vezes ele carrega em memória, tá? Ou seja, é em tempo de execução. Mas a técnica é a mesma, o payload é o mesmo, tá? E ele abre um shell reverso que faz com que, quando o usuário clica no documento, o hacker cai dentro da máquina abrindo uma VPN reversa, tá? E ele tem acesso completo à máquina do usuário. Isso é uma brecha muito grande e existem tecnologias para que a gente possa identificar um mecanismo de filtragem de e-mail, uma solução de filtragem de e-mail, para evitar que esses conteúdos cheguem ao nosso usuário, tá? Quais são essas tecnologias? Detecção de ATP, Message Reputation, a gente já falou, Document Sandbox, tá? File Reputation, análise heurística de sandbox, né? Quando a gente fala análise de macros, né? Macros, DDE, enfim. E a parte de Content Disarm Reconstruction, que seria desarmar esse ataque. Aqui a gente mostra um pouquinho de análise heurística do documento, que vai fazer uma tecnologia para poder identificar dentro de um documento, sem ter que enviar para um sandbox externo, né? Sem ter que fazer uma análise mais profunda. Ele consegue identificar até 90% desses ataques, usando só a tecnologia heurística de análise de documento, tá? E identificar macros possivelmente perigosas dentro de um documento. Business Email Compromise, engenharia social. Essa aqui é o ataque mais avançado, ele demanda mais tempo, mas é o que mais tem rentabilidade por criminoso. É quando ele analisa a tua empresa, analisa os setores da tua empresa, identifica a parte do organograma da tua empresa, usando redes sociais, site da empresa, e ele cria um ataque realmente direcionado, geralmente atacando pontos em que ele pode ter acesso financeiro. Por exemplo, mandando um e-mail forjando ser um CIO de uma empresa, dizendo para o setor financeiro que o cara tem que pagar aquele boleto ou aquela transferência urgentemente. Então, isso aqui cresceu muito nos últimos anos e é o que tem causado um maior risco financeiro para as empresas quando a gente fala de ataque de e-mail, tá? Então, são milhões e milhões que se perdem diariamente com esse ataque, tá? Aqui fala um pouquinho dos tipos de ataque, aí vai falar um pouco de lookalike domain. O que o criminoso faz? Ele vai fazer com que o usuário da outra ponta seja enganado, ludibriado. Como é que ele faz? Então, existem técnicas. Por exemplo, typo, né, que é modificar uma ou duas letras no domínio da empresa. Então, por exemplo, o nosso domínio lá é hcbrasil.com.br e eu mudei o I por um I. Registrei o domínio e partiu o ataque. O usuário não enxerga isso. Não enxerga. E ele vai achar que veio do CIO da HC Brasil solicitando um pagamento urgente. Tá? Isso é uma tática muito comum. O ano passado teve muito prejuízo nas empresas com esse tipo de ataque. Com um ataque simples, que é só engenharia social e um pouquinho de malícia, tu cria um e-mail que é capaz de enganar qualquer um. Como a gente detecta esse tipo de ataque? Então, tem tecnologias para isso. Primeiro, existe uma forma de detectar lookalike domains, são domínios parecidos, e gerar randomicamente e identificar. Outra forma é identificar em tempo real, quando um e-mail chega, a data de criação do domínio, sabendo se ele não foi um domínio criado recentemente para ser usado única e especificamente pelo ataque. Tá? Sempre a gente tem que entender que esse ataque de backmail é o mais difícil de detectar. As ferramentas de soluções de segurança, como o HCMail Inspector, eles precisam dotar de pelo menos esses itens aqui para poder tentar fazer com que o e-mail nem chegue para o usuário. Porém, mesmo quando acontece um evento de passar, os usuários também têm que ser treinados para identificar esses ataques. Hoje a gente tem tecnologias que vão fazer o quê? Inteligência artificial, detecção de novos domínios, detecção de domínios parecidos,
e principalmente tecnologias de anti-spoofing, quando a gente fala dos VIPs das empresas. Poder identificar a assinatura do diretor da empresa, identificar que a assinatura não foi forjada, que o front do e-mail não foi forjado, ou que o display name do front do e-mail não foi forjado. E, principalmente, a ferramenta ela tem que compor da última camada de proteção. Nenhuma ferramenta ela é 100%. Eu jamais vou chegar aqui e vender para vocês que a ferramenta é 100%. Não existe. Mas ela tem que te dar poder de reagir num incidente de segurança. E por isso existe o que a gente chama de emissor, né? Que é a parte da segurança de e-mail. Quando uma mensagem passa, a infraestrutura de TI, lá, o analista de TI, consegue identificar aquela ameaça, ele tem que poder reagir. Para isso, ele tem que reagir dentro da mailbox do usuário. Então, o Mail Inspector, por exemplo, tem a parte do módulo de integração com Office 365, Zimbra e outras soluções, Exchange, enfim, que permite, depois que o administrador identificou o ataque, ele com o botão direito, ele vai lá e diz frear aquele ataque. Ele vai fazer o quê? Ele conecta na mailbox do usuário e elimina o ataque. Ele remove o e-mail, bloqueia os links e etc. Tá? E a parte da colaboração, que é muito importante, que é basicamente o usuário colaborar com o setor de TI e da segurança da informação, reportando phishing, reportando incidentes de segurança e etc. E mais importante, né, a visibilidade. A parte da segurança de informação, ela não é nada se não tiver a visibilidade do ataque. Enxergar o que aconteceu, ter todos os indicadores, os IOCs, para que seja possível criar, vamos dizer assim, ferramentas de bloqueio e identificação de possíveis novos ataques com aquela variante. Aqui um pouquinho da colaboração, etc. Quero agradecer vocês pela presença. Qualquer dúvida, vão estar à disposição aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a ter. Muito obrigado.